Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. Na temática do programa hoje é sobre o livro Uma Chance para o Amor. Esse livro que está aí na tela, ditado pelo Espírito Fernando, psicografado pela médium Lizarbe Gomes. É sobre esta obra que nós estaremos abordando hoje durante o nosso programa. E para falar sobre este livro, aqui junto conosco, a médium que psicografou esse livro, Lizarbe Gomes. Lizarbe, que alegria, satisfação de recebermos aqui no Terceiro Milênio. Seja bem-vinda. Obrigada, Madeira, muito obrigada. Grande satisfação poder assistir o programa, grande satisfação poder estar aqui conversando contigo, com os amigos que nos acompanham. E melhor ainda quando você é portadora de boas notícias, né? Ótimas notícias. E o mundo precisa dessas notícias boas, tá? E vem através dessa obra mediúnica. Sim, é uma grande alegria estar aqui presente hoje, nossos amigos. A alegria é toda nossa. Lizarbe, o objetivo do trabalho é divulgar a doutrina espírita através da literatura, sim, reforçando a certeza na justiça divina. Exatamente, nós podemos ver que ao longo do tempo, né, desde os seus primeiros tempos, a doutrina espírita tem se servido muito da literatura para fazer chegar até nós os ensinamentos dos espíritos, não é? Eles têm se servido tanto de autores desencarnados, autores que já não estão mais no plano físico, que através dos médiuns transmitem as suas obras, como também de autores encarnados, não é? Então, através deles, tem-se tido as obras de cunho filosófico, de cunho científico, de cunho literário, né? Sendo que o romance é um gênero largamente utilizado pelos espíritos, até porque eles notam que, quando se fala das noções espíritas através do romance, é uma maneira também de fazer chegar a mensagem a muitas pessoas que apreciam muito esse gênero literário. Mas há outras tantas manifestações, né, através da poesia também, através dos contos, através da pintura, da música, enfim. A espiritualidade sempre procura encontrar formas de fazer chegar até nós a sua mensagem, né? Lizarbe, vamos assim falar um pouco de alguns temas que são tratados nesse livro. Eu até fiz algumas anotações para que tu pudesse assim nos falar um pouco. Tá certo. O autor espiritual, o Espírito Fernando, nesta obra, Uma Chance para o Amor, nos fala sobre as ligações afetivas e relações familiares. Gostaria que pudesse tecer alguns comentários sobre esse tema que ele aborda nesse livro. Esse é um tema que ele aborda numa Chance para o Amor, como também nos livros anteriores, porque é um assunto palpitante nos dias de hoje, né? Nós sabemos que várias vezes se comenta o quanto as ligações familiares hoje em dia parece que estão frágeis, ou parece que estão passando por uma modificação grande, que às vezes as pessoas ficam meio sem saber que entender, que juízo fazer, não é? Novas formas de relação familiar. Então, ele nos ajuda a entender melhor essas transformações e nos faz entender que o mais importante de tudo é realmente preservar as ligações afetivas. Isso. Não é? Embora para muitos hoje em dia, às vezes pode parecer secundário, mas não, é de grande importância na nossa vida. Porque quando nós nos reunimos no núcleo familiar, alguma razão muito forte existe para isso. Nós com sabemos, certeza, né? Com certeza. Então, é melhor compreender por que muitas vezes nós nos encontramos no nosso lar com irmãos, com mães e pais, e aí brotam relações de afeto, outras vezes não, né? A doutrina espírita nos ajuda muito nesse sentido, a compreendermos melhor por que esses fatos acontecem. E como tu falavas antes, né, a noção da justiça divina. Nós vamos aprendendo que tudo isso se dá obedecendo a necessidades da nossa evolução, de acordo com o Deus Pai amoroso e justo, né, que faz com que nos encontremos aí em determinados momentos da nossa vida. O Espírito Fernando, Elizarbe, nesta obra, ele até me fala da mediunidade.
fala das manifestações mediúnicas na infância, finalidade da educação mediúnica. Exato. Outro tema também que é cada vez mais alvo de questionamentos, né, é a mediunidade. Nós sabemos que mediunidade é algo que faz parte da vida do ser humano. No Livro dos Médiuns está expresso que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por assim dizer, médium. Mas nós sabemos que essa influência varia bastante entre as pessoas. Às vezes é discreta, quase imperceptível, outras vezes já é mais acentuada, mais bem caracterizada, e aí, quando ela é mais definida, se tem os que chamamos de médios, intermediários, entre aqueles que estão no plano espiritual e os que ainda se encontram no plano físico. Né? E qual é a função da mediunidade na nossa vida? Por que às vezes ela é mais acentuada com uns, menos com outros? Isso. A função da mediunidade é sempre trazer um avanço, uma evolução na nossa vida, fazendo com que nós possamos despertar para a realidade da vida maior. E a importância dela ser educada, não é? Porque assim ela pode ser colocada sempre a serviço do próximo. E no livro ele traz, né, o caso de uma pessoa que já sentiu manifestações mediúnicas na infância, o que também não é nenhuma surpresa mais, já não é nada tão incomum assim. Mas quando acontece com os nossos filhos, com os nossos netos, com as crianças próximas a nós ficamos muitas vezes sem saber como agir. Né? Como agir. Em grande parte fica até saber de que forma isso pode agir e ajudar. Até porque costuma às vezes vir de uma forma assim que cause medo, que cause apreensão. Outras vezes para a criança é algo natural. Claro. Né? Então, cada caso é uma forma de se lidar com essa situação. Mas a doutrina espírita nos ajuda muito, né, nos orientando a levar, por exemplo, a criança a tomar um passe, o evangelho no lar, né, uma providência tão saudável, porque melhora tanto as vibrações daquela família, dá acesso às boas entidades espirituais, ensinar a criança a fazer uma prece também, não é? Para que assim ela vá melhorando a qualidade das suas relações com o mundo espiritual, já que ela tem essa sensibilidade. Às vezes é algo passageiro, transitório, e outras vezes realmente é sinal de que a criança poderá vir a ter uma tarefa maior na área da mediunidade. Né? Então, esse livro ajuda nesse aspecto, nessa questão mediúnica. Ajuda, sim, orienta e faz com que nós possamos ver essa questão assim, não mais com tanto receio, com tanta hesitação. E a capa ela é muito sugestiva, porque tem uma criança na capa. Exatamente. Uma criança assim com aquela expressão de ternura, né, de bem à vontade, como é muito próprio das crianças mesmo, né, aquela espontaneidade, né? O Espírito Fernando, neste livro, nesta obra, também nos fala a questão da reencarnação. A ação da reencarnação promovendo encontros e proporcionando novas oportunidades de reajuste. Eu acho linda a reencarnação. Eu acho maravilhosa. Ele nos fala sobre isso, né? Ela promove os encontros e nos proporciona novas oportunidades de crescimento, de reparação, de evolução. Tudo de acordo com a justiça de Deus, né? Que não falha nunca. Muitas vezes as pessoas acham que a ideia da reencarnação sempre nos traz assim, uma ideia de punição pelos erros cometidos. Mas ela acaba sendo realmente muito mais uma oportunidade de reajustamento. Cabe a nós procurarmos aproveitá-la, né? Cabe a nós procurarmos fazer com que a nossa encarnação seja produtiva, seja sempre no sentido da paz, do amor ao próximo, do crescimento, da solidariedade. Aí nós vamos estar realmente dando uma utilidade maior à nossa passagem aqui pela Terra, não é? Não nos preocuparmos apenas conosco, com as nossas necessidades, com os nossos problemas, mas procurarmos servir na nossa comunidade, a coletividade, enfim. Toda vez que nós fazemos isso, nós estamos avançando, então, sem dúvida. Aproveitar essa nossa oportunidade que a gente tem aqui na Terra, dessa encarnação. Porque às vezes a gente está no plano espiritual e está, né, rogando uma oportunidade de voltar. É verdade. Isso também acontece muito. Aí a gente vem aqui, né, e a gente parece que quer viver num parque de diversões, né? E não é verdade. Assim, né? Mas às vezes é uma oportunidade que nós insistimos até muito para
pudéssemos ter, já que recebemos essa oportunidade, né, vamos procurar aproveitá-la sempre da melhor maneira, com alegria, com disposição, com fé, com esperança, né? Procurando praticar o amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, é algo que faz um bem enorme para nós todos. Né? Sem dúvida. Dentre as minhas apontações que eu fiz a respeito dos temas que são abordados neste livro, ao qual o Espírito Fernando nos traz, Elizabeth, é sobre a valorização da vida. Ele nos alerta sobre as consequências do suicídio e do aborto, bem como ele já vem trabalhando em seus outros livros. Exatamente. O Espírito Fernando tem 2 livros anteriores, não é? Que é o Veredas da Paz e o Monge Guerreiro. E tanto num como no outro, e também nesse livro, Uma Chance para o Amor, ele vai trazer importantes reflexões sobre o que a doutrina espírita informa a respeito das consequências do suicídio e do aborto. É uma contribuição para temas que muitas vezes não são debatidos conforme poderiam ser, né? O aborto, o suicídio, não são temas meio tabus, não deveria ser, porque nós sabemos que grande parte da população ainda, num ato de desespero, né, acaba apelando para o suicídio, muitos jovens ainda. Então, nesse sentido, a doutrina espírita traz uma importante contribuição, porque nos mostra que as consequências desse ato são muito prejudiciais para o espírito no seu retorno à pátria espiritual. E a mãezinha também, que expulsa do seu ventre uma criança, ela acaba gerando para si um grave compromisso, né, a ser resgatado mais tarde, posteriormente. Para o reencarnante também ter frustrado a sua encarnação, é um ato muito sério. Então, nós temos que refletir sobre isso. As pessoas, logicamente, têm toda a liberdade de ser contra ou a favor, mas convém que examinem essa questão por esse ângulo também, né? De acordo com as informações que os espíritos nos trazem, porque aí nós vamos ter uma ideia mais ampla do que realmente significa isso. Claro, é importante, e o outro nos traz esse assunto, esse tema no livro, que até há pouco tempo há uma discussão ainda no Congresso Nacional. Exato. Sobre ser a favor ou não a favor da questão do aborto, né? Fala também nessa questão do suicídio, porque segundo as pesquisas, né, 1 milhão de pessoas no mundo cometem suicídio, 1 milhão de pessoas por ano. Elevado o número. Então, ele traz esse tema assim, que é por demais relevante e realmente a gente poder entender e compreender, até porque nessas consequências, que só não trata as consequências nossa aqui da Terra, como também as consequências espirituais. Aparentemente, num momento de desespero, parece ser uma solução, parece ser o fim dos problemas, mas não, porque a nossa vida segue, né? A nossa vida material se encerra, mas a vida espiritual prossegue. E ali, então, nós vamos ter que nos reencontrarmos com a nossa própria consciência. Isso mesmo. Né? E muito bom será se nós estivermos bem da nossa consciência e obediência às leis divinas, que nós temos que respeitar a vida, né? Nós temos que valorizar a vida, a nossa vida e a vida das pessoas, já que a vida nos é concedida por Deus, então saibamos honrá-la e respeitá-la. Né? Um tema que ele traz nesta obra, Uma Chance para o Amor, que também me chamou a atenção, e ele foi muito feliz, na paternidade responsável. Exatamente. Muito atual. Muito atual esse tema. Atual de todos os tempos, a paternidade. É muito fácil tornar-se pai, né? É fácil, assumir a responsabilidade depois das consequências. E são outras coisas, né? Já é um desafio bem maior, né? Que muitos se saem assim muito bem, né? Acredito que a paternidade, assim como a maternidade, é uma oportunidade importante na vida de uma pessoa para que ela possa se sair bem, para que ela possa também se elevar, se corrigir. Não se espera que os pais acertem sempre, porque eles falham muito, né? Claro. Não se espera que as mães também acertem sempre, mas que encarem a sua tarefa com amor, com carinho, com responsabilidade. E a gente sabe o quanto é importante o papel de um pai na vida de uma pessoa.
Às vezes as pessoas não têm muita noção do que possa ser isso. Não, se fala muito, né, tem esse debate, se fazem trabalhos, né, sobre as mães. Exatamente. Né? A gente sempre, quando se fala, tanto é que o Dia das Mães é mais importante que o Dia dos Pais, né? Até para o comércio, né? Sim, é verdade. Mas eu achei o autor foi muito feliz tocar nesse tema da paternidade. É um tema que também serve muito para os nossos jovens, né, para várias pessoas. Então, eu acredito também que é um assunto que ele também vem desenvolvendo nos livros anteriores, mas nesse livro ele acaba contando, inclusive, a experiência pessoal, né, na sua mais recente encarnação, como ele acabou se saindo quando competiu a ele a tarefa da paternidade. Então, é realmente uma forma de nós refletirmos sobre esses temas tão importantes. E o Espírito Fernando também nos fala nesse livro a função educativa do centro espírita, o que devemos esperar, o que devemos buscar e o que devemos oferecer. Então ele nos fala da função educativa do centro espírita, que tem uma função educativa muito importante. Tem. Muitas vezes as pessoas, à primeira vista, numa visão assim mais superficial, se prendem muito à tarefa assim de pronto-socorro, de atendimento imediato que tem o centro espírita. Nós que trabalhamos na nossa sociedade vimos que muitas vezes as pessoas chegam com dificuldades sérias, perdidas, confusas, buscando assim um apoio, uma instrução. Então, o centro espírita tem essa finalidade, mas não é a única, né? Não. A finalidade do centro espírita também é a finalidade de educar as almas. Educar as almas. Né? Despertar as pessoas, pouco a pouco, para o entendimento, para o esclarecimento da doutrina espírita. E isso é feito através dos grupos de estudo, que são experiências riquíssimas, né? Onde as pessoas, às vezes, pensam... Eu já tenho conversado com muitas pessoas que me disseram assim, olha, se eu soubesse que era tão bom ir frequentar um grupo de estudo no centro espírita, não teria demorado tanto para ir. Eu esperei demais. Para ter começado antes, mas sempre é tempo. Sempre é tempo. Porque realmente é algo que nos faz ir pouco a pouco tendo uma outra visão da vida. Né? E aí todo aquele desespero, toda aquela incerteza, toda aquela insegurança, aquele medo, que será a mediunidade? Será que dá para mexer com isso aí? Que será isso, né? À medida que a gente vai estudando, vai se informando mais, vai tendo mais segurança, essa é a finalidade educativa do centro. Essa é um dos maiores contribuições até que ele pode nos oferecer. O papel que o Centro Espírita ele faz é essa função realmente que tu nos coloca, essa função educativa. É um pronto-socorro, conforme tu falou? Né? Mas é necessário a gente se reeducar. Né? Até porque nós vamos nos tornando mais fortes diante dos problemas. Porque antes nos abalava, nos deixava lá embaixo. Quando a gente começa a estudar e ver de uma outra forma, já não nos enfraquece tanto. Sem dúvida nenhuma. Né? E a gente vai aprendendo, né? Aquilo que a gente oferece para o mundo, nós vamos receber também na mesma proporção. Exato. Também tem esse aspecto, assim, o que nós podemos oferecer para o centro espírita? Será que nós apenas vamos para buscar coisas? O que nós podemos oferecer? Às vezes nós podemos oferecer o nosso conhecimento, a nossa habilidade, né? Ajudar lá no grupo da evangelização, ajudar no pessoal que faz a distribuição de roupas, de ranchos. Que tipo de contribuição a gente também pode oferecer para o centro? Para que o trabalho cresça, se fortaleça e a gente também se sinta mais útil, né? Mais solidário. Isso. É um grande Com bem. certeza. Neste livro, né, dentro das minhas anotações que a gente fez, me chamou também a atenção que o Espírito Fernando nos fala, né, ele, no caso, nos propõe uma reflexão sobre a qualidade dos nossos relacionamentos. Né? Então, ele nos chama essa atenção para a gente fazer uma reflexão na questão dos nossos relacionamentos, como é que andam. De uma maneira muito ampla, né? Os relacionamentos familiares, os nossos relacionamentos profissionais, os nossos relacionamentos afetivos, enfim. Até porque também nos mostra a doutrina espírita que os nossos relacionamentos, eles não são tão breves como a gente imagina às vezes, né? Eles não duram apenas uma existência. Às vezes eles se prolongam, né, na vida espiritual. E aí o que nós estamos levando conosco quando retornamos ao mundo espiritual? Nós estamos levando conosco os nossos amores ou nós estamos retornando ainda cheio de ressentimentos, de cobranças?
como é que está a qualidade desses relacionamentos nossos aqui no mundo físico e também com aqueles que já estão lá no mundo espiritual? São relacionamentos que são marcados pelo respeito, pelo amor, ou eles ainda estão assim muito marcados pela posse, né? Pela inconformidade, certo. Né? Pelo desequilíbrio, pela instabilidade. Então, tudo isso aí são pontos que às vezes a gente tem que parar um pouquinho para pensar, né? E o romance nos ajuda a fazer essa reflexão, porque mostra mesmo, né, diferentes situações onde as pessoas, ao irem dando uma chance para o amor, vão melhorando a qualidade dos relacionamentos e vão vendo o que realmente tem valor, né, na vida. E toda vez que alguém dá uma chance para o amor, ela promove uma verdadeira transformação na sua vida. Sem dúvida. Seja no relacionamento entre os casais, seja no relacionamento entre pais e filhos, entre amigos, entre vizinhos, enfim. Toda vez que a gente dá espaço para um sentimento assim tão nobre, tão transformador, as coisas melhoram de uma forma impressionante. O amor tem uma capacidade de transformar as coisas, as situações. Sim. Né? Está aí trabalhando também o amor para transformar o nosso planeta. Sem dúvida. O amor à vida, à natureza. É tão importante isso também, respeitarmos o mundo onde nós vivemos, procurarmos trabalhar para preservá-lo. Isso tudo são formas que o amor vai agindo na nossa vida. Vai. Lizardo, esses foram alguns dos apontamentos, alguns termos que são abordados nesse livro. Bem, a gente não vou nos aprofundar muito, até porque deixar que o leitor compre o livro, né, e possa, assim, ler e absorver, né, o que traz este livro, que traz temas assim maravilhosos. Mas também, Lizardo, eu entendi nesse livro que a história desta obra, Uma Chance para o Amor, se passa na cidade de Porto Alegre, nos dias atuais. E no livro, o autor apresenta-nos, a nós, os leitores, né, contando alguns lances e um pouco de sua experiência na mais recente encarnação. Bem, a história se passa em Porto Alegre. Né? É um pouquinho da história da nossa gente, das coisas que nós gostamos, dos nossos valores. E também fala um pouco da experiência da mais recente encarnação do autor espiritual. Muitas pessoas, quando leram os livros anteriores, ficaram assim meio, mas quais serão as atividades que ele se dedicou, quem era o Fernando, né? E a gente sabe que nós nunca somos resultado apenas de uma única encarnação. Isso. Mas ele resolveu nos contar um pouco da sua história, um pouco do que ele foi, do que ele fez, justamente com o objetivo de dividir conosco algumas experiências, né? Não no sentido de servir como exemplo, não. Claro. Mas porque ele, por exemplo, conta como é que ele conheceu uma médium, né? O que representou na vida dele esse fato. E foi um grande susto, na verdade. Você já sabe, né, que foi uma das primeiras pessoas que leu. E o susto daquela época, lá no início do século XX, é o susto que muitas pessoas ainda veem o tema hoje em dia. Né? As pessoas, às vezes, ficam meio sem saber o que pensar, o que falar, quando sabem que alguém é médium ou trabalha com a mediunidade. Aos poucos, à medida que vão se informando melhor, vão vendo que não é nada de tão diferente assim. Não. E nem de tão especial também, né? Não nos torna diferente ninguém, nem superior, nem inferior, né? É apenas um compromisso que nós assumimos para tentar também nos avançarmos um pouco. Este livro, esta obra, Uma Chance para o Amor, esta obra é em benefício do Centro Espírita Paz, Luz e Caridade e também de todos os centros espíritas que tiverem interesse em divulgá-lo em prol de suas atividades assistenciais. Ou seja, os recursos deste livro, né, é em prol do Centro Espírita Paz, Luz e Caridade, e todos aqueles centros espíritas que quiser ter essa obra na sua biblioteca e quiser comercializá-lo para suas atividades sociais. Exatamente. Nosso centro espírita se localiza ali no bairro Simões Lopes, ele já é bastante conhecido. São 84 anos em atividade, né? Comemoramos mais um aniversário, para nossa alegria.
É um trabalho que já vem sendo conhecido já há muitos anos, de doação de ranchos, comunidades carentes de roupas. Também temos doação de enxovais das gestantes, né? Temos grupos de evangelização, temos grupos de estudo. Então, é uma vária gama de atividades que conta sempre com o auxílio da comunidade, na comunidade auxilia na manutenção da casa, e todos os recursos dos livros também servem para essas atividades. E também nos colocamos à disposição de outras casas que queiram também divulgar o livro e, ao mesmo tempo, fazer com que revertam em benefício das suas atividades, porque entendemos que assim nós beneficiamos os centros e também auxiliamos na divulgação da doutrina espírita. E a gente deixa bem claro, Elisardo, gostaria que pudesse nos falar, que nenhum centavo do livro, né, vai para o teu bolso. Não, nenhum centavo. Porque às vezes quando vê que uma médium lança um livro, né, há pessoas que às vezes entendem, né, que alguma parte, ou o médium se beneficia de alguma coisa, né, do livro. No teu caso, como o caso de muitos médiuns que lançam os livros, né, nenhum recurso, nenhum centavo do livro vem para o bolso de vocês. Não. A nossa maior recompensa realmente é ver que as pessoas se sentem gratificadas ao ler as histórias, né, que sentem-se que serviu alguma coisa para a vida delas, para a experiência delas. Essa, sim, é que é a nossa maior gratificação, né? É algo que a gente sente que serviu, valeu muito a pena os momentos que nós dedicamos na elaboração do livro. E como eu sempre digo, as histórias do amigo espiritual Fernando, mesmo que não tivessem sido psicografadas por mim, ainda assim eu estaria ajudando na divulgação, porque a gente sabe o quanto ele se dedica, o quanto ele procura tratar todos esses temas assim de uma forma que fique atrativa para o leitor, né, que fique interessante. É uma habilidade do escritor que eu não tenho, que não é minha. Então, como ela não é minha, não é justo que eu ganhe, né? Procurando vender os livros. Certo. Então, esse aspecto ele é totalmente beneficente para os centros. E este livro é edição nacional, está em todo o Brasil? Todo o Brasil. Ele pode ser encontrado nos sites da internet, ele pode ser encontrado nas livrarias espíritas, no nosso centro espírita, e naqueles centros espíritas que também quiserem colocar à venda nos seus postos de venda, é só entrar em contato conosco lá no Paz, Luz e Caridade. Então, conforme disse a Elisardo, o livro está em todas as livrarias, está no Centro Espírita Paz, Luz e Caridade, também está à disposição na livraria da Liga Espírita Pelotense, como também em todas as livrarias de todo o Brasil. Elisardo, uma chance para o amor. Tuas considerações sobre esta obra? Então, mais uma vez agradeço em nome do nosso Centro Espírita, né, deixando a todos a nossa saudação fraterna, a Liga Espírita, que promove o programa aos amigos do Terceiro Milênio. Estamos realmente com uma sensação de alegria muito grande por estar podendo trazer a público mais o trabalho do amigo Fernando, e esperamos que ele mais uma vez venha colaborar para o esclarecimento, para mesmo que ele deixe ainda algumas dúvidas, né, alguns leitores, que sirvam essas dúvidas para eles continuarem nos seus estudos, nas suas pesquisas, e vamos sempre em frente, né, com o auxílio de Deus. É aquela coisa, o próprio título já nos diz, o próprio título já nos fala, né, uma chance para o amor. Então, a gente faz aquele convite a você, amigo, você que está aí nos assistindo, amigo e amiga, dê uma chance para o amor, viva o amor. E ganhe sempre. E com amor nós agradecemos a presença aqui da nossa amiga Elisardo Gomes, médium desta obra maravilhosa que está aí para você, né, ter essa obra na sua casa. Uma chance para o amor do Espírito Fernando. Com amor te agradecemos, nosso muito obrigado. Mais uma vez obrigado, tudo de bom, uma grande alegria, esperamos que essa obra possa servir bastante. Assim seja. Informamos que os nossos programas estão disponíveis no portal lep.org.br/terceiro milênio. Nós ficamos por aqui, agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado em o nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que tenha uma semana repleta de alegria, sucesso, amor, paz, como diz esta obra maravilhosa, e dê uma chance.
Dê uma chance para o amor. Fique em paz e que Deus nos abençoe.